Boa noite, turma. Hoje a gente vai fazer mais uma mentoria, aí, um tutorial de como estudar, de como estar se preparando para o exame de ordem e utilizando, claro, a nossa plataforma do OAB Nunca Mais. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela para que a gente possa estar juntos aqui construindo um conhecimento, né, sobre a plataforma e como se preparar para a OAB. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês. Vocês sabem, né? Vocês sabem, pessoal, que... Pronto. Vocês sabem que a gente, né, do OAB Nunca Mais utiliza a plataforma Hotmart. E nela você vai encontrar muito material, uma quantidade enorme de material, tanto em vídeo como em conteúdo PDF, para que você possa trabalhar e estudar em cima disso. Eu vou abrir aqui, né, para a gente estar dando uma olhadinha. Quando você abre aqui a nossa plataforma, você vai perceber que na barra da esquerda existem vários materiais. Existem vários materiais. E você vai, então, começar por aqui. Comece por aqui. É bem sugestivo. Aí você recebe as boas-vindas, tem um calendário da OAB, né? A primeira fase está se aproximando aí, 19 de novembro, certo? Temos também aqui panorama geral, certo? Depoimento de alunos, inspiração, certificado. Módulo 2 aqui está a mentoria, você tem vários vídeos de mentoria que você pode acessar, se você quiser. Muita coisa, tá vendo? Que para você estar tá acessando e muito bacana. E temos também desafios. Deixa eu fechar aqui a parte. Aqui tem um material bem legal, gente. São as videoaulas de estratégia de estudo para a OAB. Que aqui Joás, né, vai trazer vários assuntos importantes para você ter uma estratégia boa de estudar para a OAB. Então, é muito interessante você ter acesso a esse curso de videoaula de estratégia de estudo para a OAB. E aí, eu vou seguir aqui adiante e ser um pouco mais pragmático. Temos aqui, pronto, essa parte aqui é uma das mais importantes. É o cronograma estratégico material sistematizado, que Joás apresenta, né, sobre esse material, que basicamente são vários PDFs com questões e conhecimento teórico para a OAB, com foco naquilo que cai mais. Então, é um material muito bacana, o pessoal até comenta aqui, um material muito legal, que você vai ter acesso a muitos PDFs, e ele é dividido em semanas. Você vai poder traçar o estudo por semana, lógico que se você não conseguir terminar tudo na semana respectiva, né, que ele bota semana 1, 2, 3, 4, você vai lendo nas outras semanas. Mas é um material separado para você estudar forte aí, nessa reta final, que antecede a primeira fase do exame de ordem. E, gente, a gente também disponibilizou também outros PDFs bem interessantes, que estão aqui, vou mostrar. E que você vai passando pelo material sistematizado, né? Semana 1, 2, veja que é muita coisa. Tributário, ética, tem aqui processo, muito material, trabalho, constitucional. E aí você vai fazendo download para ter acesso a esse material. No fim das contas, temos quantas rodadas? 69 rodadas. É muita coisa. Ainda tem rodada extra.
E a gente está preparando também, ao longo desse tempo, esse material aqui, que é material gabaritano, né? A gente já disponibilizou um material bastante atualizado, e talvez aí, eu sou suspeito para falar que eu sou professor de Direito Constitucional. Esse aqui, inclusive, foi eu que fiz esse material, mas o material aqui de a Constituição Federal anotada, esse está novíssimo, né? A gente lançou aí, acho que uma semana antes, ou foi uma semana. Ah, não, foi agora que a gente lançou. A gente abriu o curso e lançou essa Constituição Federal anotada, que traz aí as últimas questões, os últimos 3 anos de questão de constitucional separada e na Constituição. Você tem a Constituição, doutrina, jurisprudência e tem as questões da OAB mais recentes comentadas. Então, é uma matéria muito especial da matéria mais importante do exame de ordem, que é direito constitucional. Eu sou suspeito para falar, mas de fato é, porque o direito constitucional ele passa por várias outras disciplinas. Consequentemente, se você sabe bem constitucional, você tem a base pelo menos, um conhecimento inicial das outras disciplinas. Né? Direito penal passa, tem a parte constitucional, tributário, direito administrativo. Então, você tem tudo isso nesse material de Constituição Federal anotada e indo direto ao ponto. Eu vou abrir aqui o material, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Mas, assim, continuando, né? Esse material, ele vai direto ao ponto. É muito importante, porque você não vai ficar perdendo tempo, sabe? Com grandes doutrinas, a gente sabe que não tem muito tempo. A prova já está aí na segunda semana de novembro. Então, você lendo essa Constituição aí, você já consegue matar várias questões. Então, eu sugiro, de forma veemente, que você leia essa Constituição anotada. Ela tem jurisprudência, questão comentada, tem doutrina resumida. E não está tão grande assim. A gente teve que cuidar também de não fazer um material gigantesco para ser viável a leitura. Então, foque nos grifos, naquilo que está mapeado, né? Porque a gente vai falando dos artigos da Constituição e aí você vai vendo as questões de acordo com os artigos. Dá para você saber o que é mais importante de ler. Então, eu vou abrir aqui a Constituição anotada para ensinar vocês a navegar por ela. Vou abrir aqui. Vamos lá. Constituição Federal anotada. Pronto, esse material aqui. Gente, você vai entrar nele. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Aqui a capa. Constituição Federal anotada 2023, Pedro Albuquerque. Quem não me segue no Instagram ainda, pode seguir lá, é @Ratio de Pedro. Ratio com T, RATIO de Pedro, no Instagram. Estamos sempre postando dica por lá também. Da coordenação pedagógica, eu e Joás, né? Estamos juntos nesse desafio. E pronto, aqui está a Constituição. Se você abrir o PDF, você vai ver que tem aí doutrina, falando um pouquinho sobre o poder constituinte, sempre de forma bem resumida, para ser objetivo e tornar a leitura possível, né? São 274 páginas. Não é pouca coisa, não é. Eu sei que não é. Mas, se você fosse estudar, por exemplo, por um livro de Pedro Lenza, teria aí 2.000 páginas, sei lá, talvez um pouco menos que isso. Então, aqui a gente tenta ir direto ao ponto. Aí tem a noção básica de doutrina, você tem as questões separadas por artigo, tá vendo? É a questão recente, 2022, os grifos, tá vendo? Mais doutrina. A doutrina está de cinza, questões fica de vermelho claro, e tem a jurisprudência de azul claro, tá vendo? Então, o material foi feito com muito carinho, para a gente tentar gabaritar a constitucional aí, e conseguir a OAB, né, para todos os nossos alunos aqui, que é o nosso maior objetivo, que é ser eficiente. Ninguém quer tornar você um constitucionalista, a gente quer que você se torne um advogado em primeiro lugar. Lógico que você pode virar um constitucionalista depois, mas o objetivo aqui é passar na prova. Então, está aqui o material, você pode baixar. Eu acho que está de bom tamanho. Tem um negócio também interessante, que é isso aqui, ó. Eu coloquei de amarelo as novidades legislativas.
Está aqui, 2021, novidade legislativa, tudo que for novidade legislativa está de amarelo. E eu ressalto que você tem que ler esses de amarelo, porque é muito importante que você saiba as novidades legislativas, porque a banca ela gosta muito de cobrar justamente essas novidades. Então, essa é uma dica importante para você. Tem uma tabelinha, muitas tabelinhas também a gente só colocou. O material tá show de bola. Vou falar agora também sobre outro material que eu participei da elaboração e está bem recente, novinho em folha, que é o seguinte, gente. Vou voltar aqui para nosso painel, nossa plataforma. Pronto. Estamos aqui novamente na plataforma. Material gabaritando constitucional. E agora a gente vai aqui gabaritando ética. Quando a gente fala ética, na realidade, a gente está querendo, a gente quer se referir aí a três coisas: estatuto da OAB, o código de ética da OAB e o regulamento geral da OAB, certo? São três normas importantes para a sua prova. Então, só constitucional e ética da OAB, você já consegue aí muitas questões. Vamos dizer aí que de 15 a 20% da prova, você já consegue aí matar 20%, sei lá, por aí, e já consegue se aproximar do corte ali, né? O corte é 40%, é 50%, é 40 questões. Então, você sabendo constitucional e ética, você já tem bom caminho andado para passar na primeira fase. Então, essa é a dica de ouro, viu? Porque aqui você não precisa tirar 10 em tudo, você precisa livrar o corte. Então, vamos lá. A gente tem aqui, ó, Estatuto da OAB anotado. Eu vou fazer o download. Isso, download. Pronto. Dessas três normas, a mais importante, disparada, é o Estatuto da OAB. Em segundo lugar, uma relevância aí, vamos botar de 0 a 10, o Estatuto é 10. De 0 a 10, o Código de Ética, ele é 7. E de 0 a 10, o regulamento é 2, certo? Então, em primeiro lugar, isolado, é o Estatuto. Em segundo lugar, também, com grande relevância, é o Código de Ética. E com a relevância bem menor que os outros dois, aparece o Regulamento Geral da OAB. Então, o material, eu vou abrir um por um para vocês verem. Aqui está o Estatuto, também 2023. A gente fez um material especial. Ele segue a mesma lógica da Constituição Federal anotada, que traz o código com notas, também com jurisprudência e questões. Questões, os últimos 3 anos, pelo menos, no regulamento a gente buscou até acho que 6 ou 7 anos para trás, porque tinha pouca questão. Já no estatuto a gente pegou 3 anos. Em ética, a gente pegou acho que uns 5 anos para trás, os últimos 5 anos aí, de questão da FGV, OAB. E aqui está o estatuto. Se você for abrir aí, você vai ver que tem aí um quadrinho de azul claro, que é a jurisprudência. Vou aqui botar o estatuto. Agora que eu vi que estava compartilhado a tela do portal. Mas, enfim, vou abrir aqui o estatuto. O download foi feito. Está aqui o estatuto. Pronto. Vamos lá. Aqui a capa, estatuto da OAB, feito em 2023. Como eu falei, está muito novo esse material. E aqui você tem a lei, você vê que tem aqui um comentário de jurisprudência. Então, você vai ter sempre que houver uma jurisprudência mencionada, feita essa daqui, a gente teve cuidado de trazer aí um resuminho aí do que foi esse julgado, né? Com relação para que você se situe e se cair na prova, você sabe o que é que aconteceu nesse julgado.
Então, a gente tem aqui também de vermelho claro as questões da OAB anotadas, comentadas no caso. E aí você vai sempre olhando onde tem questão, porque como a questão é dividida por artigo, o artigo que tiver questão, naturalmente, ele é mais importante do que aquele que não tem nenhuma questão. Então, essas questões divididas por artigo, elas servem como um mapeamento de relevância. Naquilo que tiver questão, automaticamente você já sabe que é um tema relevante. Então, é interessante que você, abra o olho, se ligue e foque nessa parte do estatuto. Lembre que na OAB primeira fase, a grande maioria das questões, ela se resume à lei seca súmula, jurisprudência rasa. Então, principalmente lei seca. A grande fonte das questões é a lei seca. O que é a lei seca? É a norma seca sem precisar de grandes doutrinas, nada disso. Mas você memorizar onde é que a Fundação Getúlio Vargas vai e você saber bem aquela legislação, entender, ter uma base jurídica com relação àquilo. Você dominando a legislação, você livra tranquilamente o corte da primeira fase e vai para a segunda fase, que aí o buraco é mais embaixo, que você vai ter que saber fazer peça e dissertar bem com relação a uma matéria. Então, para a OAB primeira fase, você não precisa ser especialista em nada, você tem que ser um bom generalista e aí conseguir, sendo um bom generalista, livrar esse corte. Então, seguindo aqui no Estatuto da OAB, a gente tem aqui também de amarelo as novidades, as mudanças, né? A partir de 2020 em diante, você tem que ficar muito, muito, muito atento com relação a essa parte de amarelo. Porque essa parte aqui de amarelo é justamente um ponto de grande incidência de questões pela a Fundação Getúlio Vargas. Então você tem que estar muito ligado nisso, porque a FGV ela vai muito na novidade da legislação de ética da OAB. Então, se tiver mudança de 2020 para cá, é muito importante que você vá para a prova memorizando, já com essas mudanças memorizadas na sua cabeça, porque com certeza vai cair algumas coisas sobre as novidades da legislação de ética da OAB, das normas. Então, fica ligado aqui, né? Presta atenção. O material está topado, tá vendo? Bacana demais. E sem enrolação, né? Que é sem enrolação, é direto ao ponto. Então, o material realmente ouro 18. Deixa eu continuar aqui. Eu vou agora fazer o download do aqui do código de ética. Vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. O código de ética está também bem parecido com o estatuto, no layout, com a Constituição anotada. E aí você vai também, do mesmo jeito, procurando os pontos sensíveis. Como eu disse, é onde tem questão, né? Que é o mapeamento. É mais tranquilo que o estatuto, naturalmente menor, e aí você vai procurando as questões para saber ética. É importante porque, de fato, toda a prova da OAB vem com algumas questões aí sobre o código de ética. Então, é muito importante que você vá para a prova tendo lido isso aqui para saber quais são as infrações básicas aí, como é que um advogado tem que se comportar no exercício de sua profissão. Então, fica esperto aí para não errar questão besta, né? Então, material pequeno, você aí com 34 páginas consegue acertar algumas questões. Então, essa parte de legislação da OAB, as normas da OAB, você precisa priorizar, porque o custo-benefício é muito bom. Você não precisa estudar tanto, feito, por exemplo, uma matéria como penal, e você provavelmente vai acertar em uma quantidade de questões até parecida com relação a matérias que têm livros gigantescos, né?
Então, eu vou passar aqui para o regulamento, para vocês verem como tem uma diferença interessante. Vou fechar aqui e vou fazer o download do regulamento geral da OAB. Regulamento geral da OAB, fazendo download. Vou compartilhar a tela com vocês. Pronto, está aqui o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB. Se você parar para ver aqui, você vai ver que ele é até maior do que o Código de Ética, enquanto está de folha. Mas eu digo para você que foque no Código de Ética, porque o Regulamento Geral ele cai muito menos do que o Código de Ética e cai muito menos que o Estatuto. Então, você tem que priorizar as outras, essas duas normas que eu acabei de falar. Se sobrar tempo, se sobrar, aí você dá uma lidinha no Regulamento Geral, mas já sabendo que cai pouco quando comparado com o Estatuto e o Código de Ética. Eu vou passar aqui pelo regulamento, você vai ver que tem menos questões. A gente teve dificuldade até de achar a questão. Tivemos que voltar alguns anos aí para achar a questão também. O layout é parecido, né? Você vê que não tem muita diferença. Tem algumas sistematizações. Então, é relativamente parecido. Aí, qual é a dica aqui que eu dou, né? Você tentar também seguir o mapeamento dos pontos mais relevantes. Onde tiver questão, você dá uma lida mais afinco. Onde não tiver, faz uma leitura mais dinâmica para também priorizar aquilo que cai mais. Vou repetir o que eu já falei aqui. A gente aqui tem que priorizar, gente, aquilo que vai fazer, que vai levar à aprovação. Temos que priorizar o que vai levar à aprovação. Se você for se aprofundar em coisas que não costumam cair, isso não vai trazer nenhum benefício para você. Você vai simplesmente perder tempo, porque o objetivo da prova do OAB é que você passe, correto? Então, se você quiser se especializar, você pode se especializar, mas tem coisa que não vale a pena estudar. Então, procure estudar os assuntos que estão mapeados aqui no OAB, no CAMAT. As rodadas sistematizadas, elas vão em cima de pontos sensíveis, pontos que são mapeados, que foram mapeados, que são relevantes para você ser aprovado. E as rodadas, no caso, a parte do material gabaritano, também vai em cima disso. Vai em cima dos pontos estratégicos, aquilo que a banca cobra mais. Então, é muito importante que você observe os temas estratégicos que estão traçados, tanto no material sistematizado, como nesses materiais que a gente tem disponibilizado aí, os mais recentes. Então, pessoal, vou compartilhar agora a tela aqui da plataforma. Vou lá voltar para o Hotmart. Existe aqui também as principais leis para o exame de ordem. Tem um plano de leitura de legislação esquematizada. E aqui, ó, as principais leis. Mapa, leis com melhor custo-benefício. Isso aqui é interessante demais. Leis curtas que garantem. Veja que interessante. Leis curtas que garantem pontos na OAB. Mandado de segurança, ADI, ADPF, habeas dados. Tá vendo, gente? Quantidade de artigo. Então, esse material aqui é massa demais. Você tem que pegar aqui e dar uma lidinha nessas leis pequenas que também
trazem aí pontos valiosos para sua aprovação. E tem muito mais material, gente. Tem aqui bônus exclusivos, professor Nelson França. A gente tem vídeo aula de controle emocional, tem entrevista com a turma que é especializada. Muita coisa boa. Então, vá navegando por aí pelo perfil da gente, pela nossa plataforma, e aí você vai ver que tem muito material. Tem até entrevista aqui com o professor William Douglas, professor Renato Saraiva. Veja que bacana, gente. O Joás aqui conversou com o William Douglas, professor Renato Saraiva também, ó. Muita coisa bacana, gente. Então é isso. Queria também dizer para vocês que a gente tem um grupo do WhatsApp aí que está à disposição para a gente conversar, tirar dúvida e tudo mais. Então pergunte lá no WhatsApp, fale com a gente. A gente está à disposição aí para ajudar vocês. Então, pessoal, eu desejo bons estudos para vocês. Foque naquilo que cai. Leia a Constituição, lei seca, material sistematizado. Eu tenho certeza que vai ajudar você a livrar o corte. E aí a gente se encontra, se Deus quiser, na preparação para a segunda fase. Se Deus quiser, que vocês vão estar lá. Então é isso, estamos juntos. Conte com a gente. OAB Nunca Mais 2023.